Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Fala conosco nessa noite. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor, mas que possamos tocar naquilo que verdadeiramente é a Tua palavra. Que à luz da Tua palavra nós possamos ver a Ti, Senhor. Se dispensa para nós. Dispensa, aquieta a nossa mente e o nosso espírito na Tua presença, Senhor. Para que o nosso ouvido possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós Te louvamos, Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Jesus é nosso Senhor. Nós vamos continuar as mensagens, os irmãos têm acompanhado do livro Evangelho de Deus, né? Nós estamos numa linha de 3 mensagens que fala que a salvação é eterna. Mas nós temos visto alguns versículos, algumas passagens que existem na Bíblia, que são usadas como argumentos contrários a essa afirmação. O irmão compartilhou conosco na semana passada a primeira mensagem sobre esse tema, a salvação é eterna, e alguns argumentos contrários. Nós vamos ter mais uma mensagem hoje e no próximo sábado a terceira mensagem nessa linha de que a salvação é eterna e que temos, infelizmente, nós temos alguns argumentos contrários a isso. Alguns versículos da Bíblia que são tirados de contexto, né, por falta de entendimento da palavra, tira-se de contexto e coloca em dúvida aquilo que Deus fez por nós, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que é a nossa salvação e que ela é eterna. À luz da palavra de Deus, nós temos a certeza do que Deus fez por nós, pela nossa salvação, porque é algo que foi consumado na cruz. Algo que foi feito por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está na cruz, ele diz, está consumado, está pronto, está pago o preço. E se houvesse algo mais a ser pago, ou alguma outra exigência, ou alguma outra justa exigência de Deus, ali estaria tudo consumado. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias para Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Nós vamos passar algumas porções da Bíblia que são tiradas desse contexto, para que a gente possa entender o que são esses argumentos contrários. Gálatas 5, versículo 4, diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Esse versículo também é muito usado para colocar em dúvida a nossa salvação. Porque a palavra diz, de Cristo vos desligastes. O que os irmãos entendem disso? De Cristo vos desligastes. Vós procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nós vimos anteriormente, em mensagens passadas, que nós não podemos ser justificados pela lei. Nós somos justificados pela graça de Deus, pela justiça de Cristo na cruz por nós. O sangue de Cristo derramado na cruz que nos justifica. Mas tem alguns que querem ainda se justificar na lei, e por isso decai da graça. Queria trazer para os irmãos o entendimento dessa palavra, de Cristo vos desligastes. No original grego, essa palavra vos desligastes quer dizer catárgio, que tem o significado de separado do efeito e da função. Então, vos desligastes, nós podemos traduzir dessa forma. De Cristo fostes separados do efeito e da função. Vós que procurais justificar-vos na lei e da graça decaístes. Aqui nós vemos alguém que é separado da eficácia de Cristo. Não quer dizer que essa pessoa perdeu a salvação. Mas aqui nos diz algo muito importante. Que é possível nós nos afastarmos da graça de Cristo. Irmãos, eu queria começar abrindo um parênteses aqui nessa linha de que a salvação é eterna, mas que a gente possa trazer um pouco mais de profundeza na palavra. Separados da eficácia de Cristo.
Muitas vezes, nós como cristãos, filhos de Deus, selados por Espírito Santo de Deus, filhos da promessa, vivemos uma vida muitas vezes miserável na presença de Deus. E por viver nessa situação, nós até temos dúvida dos nossos corações de que realmente nós somos salvos. Não sei qual é a experiência dos irmãos, mas a gente ouve muitos filhos de Deus pensar, será que Deus esqueceu de mim? Eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado por tantas doenças, por provações, por dificuldades financeiras, dificuldades com a família. Eu não tenho alegria. Eu não tenho prazer de um filho de Deus. Eu sei que muitos de nós passamos por experiências duras e difíceis na nossa vida. E que essas experiências muitas vezes nos levam a duvidar de forma equivocada do amor de Deus por nós. Isso mostra que é possível nós nos afastarmos da eficácia, da função de Cristo. Isso de forma alguma nos faz perder a nossa salvação, porque é algo consumado. Mas mostra que é possível o Filho de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus, viver uma vida miserável na presença de Deus. Separado da função e da eficácia da graça de Deus. Eu queria ler alguns versículos para os irmãos, para que a gente possa ser renovado na nossa mente. Paulo foi um homem que foi levado ao terceiro céu. E lá em Coríntios ele diz que ele não sabe se no corpo ou no espírito, mas ele viu coisas e experimentou coisas inefáveis. Coisas que nenhum outro homem viu. Deus o deu esse privilégio a Paulo. Mas Deus faz algo com Paulo. Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Os irmãos conhecem a história. E Paulo ora por 3 vezes para que Deus tire esse espírito dele, esse espinho dele. Nós não sabemos o que é esse espinho, mas nós temos a certeza que isso incomodava Paulo profundamente. Tal a persistência dele em orar dessa forma. E Deus diz para ele da seguinte forma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para mim habite o poder, porque por mim habite o poder de Cristo. Olha o que o Senhor está falando para Paulo. Paulo, esquece esse espinho. Esquece essa tribulação. Você pode pensar, será que é possível? Quero dizer para os irmãos que na Bíblia toda nunca mais é relatado esse fato. Isso mostra que realmente Paulo esqueceu. E o Senhor fala que a minha graça te basta. Essa graça que nos é salvadora, também ela é capacitadora. Nos capacita a passar e a suportar os espinhos que nós temos no nosso dia a dia e durante o nosso tempo, enquanto nós estivermos nessa terra. E ainda fala que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E ele fala mais, enquanto eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Irmãos, isso mostra que mesmo na nossa fraqueza, na nossa debilidade, muitas vezes na nossa falta de compreensão das nossas situações, daquilo que estamos passando, o poder de Deus está nos aperfeiçoando. Essa é a real eficácia de Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que nos afastemos de tal graça. Aqui como diz o versículo 4, da graça decaíste, se afastou, deixou ela sair. Por outro lado, em 1 João diz assim para nós, 1 João 1,17, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Outro item que é a eficácia da graça, a eficácia de Cristo. A purificação dos nossos pecados. O perdão
pelos nossos pecados. E uma vez perdoados os nossos pecados, qual é o benefício? Nossa consciência está livre para nós termos comunhão com Deus. Nós temos o coração liberado, a consciência liberta e a nossa comunhão, a nossa intimidade na presença de Deus é renovada e restaurada. Mas o irmão pode pensar, mas será que o que eu tenho passado está me afastando ou está simplesmente me afastando de Cristo ou está me deixando realmente esquecido? Será que Deus me esqueceu num cantinho aqui? Eu sei dessas coisas. Eu tenho lido a palavra. Mas lá em Romanos 8, queria ler com os irmãos. Tenho certeza que os irmãos conhecem, mas nós precisamos ler isso. Romanos 8 diz assim: porque eu estou bem certo, eu creio que os irmãos também, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes dessa terra, nem as distâncias, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é um alento para o nosso coração. Irmãos, não tem nada que nós possamos passar de dificuldade nessa terra, que possa nos ser impostos nessa terra, que possa nos separar do amor de Deus. Se a gente olhar esses itens, eu acho interessante que ele começa assim: estou bem certo que nem a morte. Qual o poder maior do que a morte enquanto nós estamos nessa terra? Não existe, irmão, poder maior. Porque se você morreu, acabou tudo. Mas mesmo que você morra hoje, mesmo assim, se você é um filho de Deus, nem assim você está separado do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem dessa forma. Muitas vezes a gente pensa nas distâncias, nos nossos planos futuros, nas coisas que nós já passamos, nos poderes, ou até mesmo nas criaturas, nas coisas que a gente vê e presencia nessa terra. Mas nada disso pode nos separar da eficácia do amor do Senhor. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Nós temos o Senhor que nos ama, e ele não só nos ama, ele intercede por mim e por você. Você sabe por que ele intercede por mim e por você? Porque ele conhece a minha e a sua situação. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele conhece a minha e a sua angústia, ou a sua dor, ou até mesmo a sua doença, qual que seja o problema. Por isso ele intercede por nós. E a palavra diz que ele, vivendo sempre para interceder por nós, ele não descansa. É uma intercessão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, todo ano e assim sucessivamente. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe aquele aperto no peito? Sabe aquele... Você não sabe o que está sentindo, aquilo está apertado. Você liga a televisão, não resolve. Muitas vezes você lê a palavra, não resolve. Muitas vezes por estar esse aperto, aquilo você não consegue orar diante do Senhor. Você conversa com as pessoas, elas não te entendem. Você toma um remédio, ele não faz o efeito que você precisa. Você vai no psicólogo, ele fala coisas que você não está sentindo, que não está na sua mente, e te prescreve coisas que você não precisa. Ansiedade. Algo que está dentro de você, que só existe 2 pessoas no mundo que conhecem. Você e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu pai está sofrendo disso. Meu pai está com 78 anos. E está sofrendo dessa ansiedade. E ele acorda à noite, bafado, que está faltando a respiração, passa mal, demora 2, 3 horas para melhorar, para acalmar. Mas ele diz para mim que ele melhora a respiração, mas a angústia no coração não melhora. Toma os remédios, vai no médico, ele prescreve ansiedade, depressão, tudo aquilo, mas não melhora. Eu sei que os irmãos, muitos de nós passamos por isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A eficácia da graça de Cristo. Filipenses 4, de 4 a 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Sua vida tem sido uma vida de alegria ou de sabores, de tristezas? Esse perto aqui, irmãos, não é um perto subjetivo. O Senhor está realmente perto de nós. Ele está realmente perto de mim e de você. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, são alguns. Esse livro aqui está cheinho dessas promessas, mas que nos mostra a eficácia do poder de Deus, a eficácia de Cristo na minha vida e na sua vida. Nós só precisamos lançar mão disso. Nós só precisamos lançar mão disso. Quem é que tem, só um exemplo para a gente ilustrar isso, imagine que você está em casa com necessidades, com dívidas para pagar, precisando comprar as coisas no supermercado, você tem um cartão de crédito e débito, tem saldo na conta, mas você não usa. Fala, não, vou guardar esse cartão aqui, ó. Amanhã eu vou trabalhar para ver se eu ganho o dinheiro que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Mas o cartão está ali. Você só precisa ir lá passar o cartão e pegar aquilo que você precisa. Assim é nós com essa eficácia de Cristo. Muitas vezes nós estamos com a conta com saldo azul, negativo, positivo ali, com o cartãozinho na mão e sofrendo que nem miseráveis. Os irmãos estão entendendo essa eficácia? Eu queria abrir esse parêntese no raciocínio da palavra, porque eu acho que isso é muito importante para nós, que realmente somos filhos de Deus. Irmãos, nós não temos o direito de viver miseravelmente na presença de Deus. Irmãos. O que Deus fez por nós e quer fazer por cada um de nós é infinitamente maior de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você tem dúvida? Pergunta os irmãos, você tem dúvida que Deus conhece a sua necessidade? E eu não tenho dúvida alguma disso. Mas muitas vezes eu me preocupo, me angustio, né? A hora que vem as dificuldade financeira, seja qual for ela, a gente se angustia, se preocupa. Mas dúvida eu não tenho, e não podemos ter. E se o seu coração se povoar dessas angústias, dessas besteiras da vida aí, ora. A palavra diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, porque em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas e petições. Aí vem algo que só Deus pode dar para mim e para você, que é essa paz que excede todo entendimento. Uma paz que nós não precisamos entendê-la. Nós não precisamos saber dizer ela aqui para os irmãos com palavras. Você precisa sentir essa paz. Você precisa tê-la no seu coração. Por muitas vezes o mundo está caindo lá fora, mas você está em paz, tranquilo.
E muitas vezes está tudo bem, tudo tranquilo, nenhum problema na vida. Mas a mente e o coração estão borbulhando. Não para. Dorme mal, pensa mal, trata as pessoas mal, se relaciona mal com Deus. Não tem paz. Que Cristo seja eficaz na vida dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém? Vou fechar esse parênteses aqui para a gente continuar o raciocínio. Vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios. Capítulo 8, versículo 11. Aqui também tem uma outra passagem que nos fala que talvez nós podemos perder a nossa salvação. Versículo 11 diz assim: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Será que, por causa do meu saber ou do seu saber, algum irmão pode perder a salvação? Será que nós temos o poder, entre aspas, de tirar a salvação de alguém? Aqui esse versículo é tirado de um contexto muito interessante. Porque se nós olharmos o início do capítulo, no versículo 1, Paulo está dizendo aqui de algo que é as comidas sacrificadas a ídolos no templo. Ele está falando da comida. Eu queria ler com os irmãos assim, de forma bem rápida para a gente poder prosseguir. Versículo 1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Que Paulo está falando ao povo de Corintos que nos sacrifícios a ídolos, ou seja, para a igreja de Corintos, que nós todos somos senhores do saber. Eles tinham entendimento do que significava aquelas comidas sacrificadas por ídolos no templo. Eles sabiam que aquilo, na verdade, não tinha valor algum. Olha o versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E não há senão um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamam deuses. Aqui deuses no minúsculo. Quer no céu ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aqui é o entendimento da igreja em Corinto. Eles tinham o discernimento que o ídolo nada é e que não tinha valor. Eles tinham o entendimento que uma vez o que o ídolo não é, aquelas coisas sacrificadas não tinham valor algum. Mas tinha irmãos que não compreendiam isso. Tinha irmãos, que aqui falou o irmão fraco do versículo 11, que ele não tinha esse entendimento. Ele achava ainda, fala de um irmão, né? Ou seja, aquele que se converteu, que já é um filho de Deus. Ele ainda achava que aquelas comidas, se ele participasse daquela comida, ou se sentasse à mesa no templo, de alguma forma, ele estaria pecando ao Senhor. E por que ele pensava assim? Versículo 7. Entretanto, não há nesses o conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas que são sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Está falando daqueles irmãos que não tinham entendimento disso, viveram uma vida sacrificando aos ídolos, e por viverem a vida sacrificando aos ídolos, eles tinham essa familiaridade. Por quê? Porque eles pensavam que estavam sacrificando a Deus. Eles estavam lá no templo fazendo aquele sacrifício e tudo, eles pensavam que era a Deus. Mas uma vez convertidos, eles se apartaram disso, se afastaram disso. Entenderam que era pecado. Mas tinha outros irmãos, que aqui a Bíblia fala de doutores do saber, que achavam que isso não tinha problema algum. E eles podiam realmente comer daquilo e sentar ali, porque isso não afetava a consciência deles. Eles comiam e saíam dali, iam trabalhar e fazer o que era preciso. E também não afetava a comunhão deles com Deus. Mas tinha os irmãos que tinham a consciência fraca, que via aquilo e falavam, fulano de tal estava lá comendo lá no templo. Ele estava lá no meio do sacrifício aos ídolos. Eu vi lá, ele estava comendo com aquelas pessoas sentadas à mesa lá.
E a consciência dessas pessoas eram golpeadas, eram contaminadas. Por isso aqui fala que no versículo 11 que o irmão perecia, ou seja, ele tinha a consciência destruída por causa do saber do outro irmão. No versículo 8 assim, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, essa vossa liberdade. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Aqui está um ponto interessante. Os irmãos que sabiam disso, não tinha problema algum. Comiam, matava a fome, é só comida, ia para casa, trabalhar, fazer suas coisas lá. Mas tinha os irmãos que, por causa da familiaridade, ficavam com a consciência contaminada. Aí Paulo diz, vede, porém, que a vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço aos fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa ao tempo dos ídolos, não será a consciência desse que é fraca, induzida a participar de comida sacrificada aos ídolos? Olha como Paulo, vejo que ele é perspicaz. O irmão tem a consciência fraca, mas ele vê o outro irmão fazendo. Ele acha que é errado. Passa um tempinho e ele conjectura na mente dele. Ah, mas o irmão é há 20 anos na igreja, irmão isso, irmão aquilo, irmão sabe, eu também posso fazer. Aí ele faz, vai lá e come de novo. Mas o que acontece? Fica com a consciência acusada. E uma vez que ele tem a consciência acusada, ele já não ora da mesma forma. Ele já não se apresenta a Deus da mesma forma. Ele já não tem a sua comunhão com Deus e nem com os irmãos da mesma forma, porque a sua consciência está contaminada. Aí o versículo 11, e assim por causa do teu saber perece o teu irmão pelo qual Cristo morreu. 12, de modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Um princípio para trazer para a nossa realidade. Nós temos liberdade de tudo. Mas, será que podemos fazer todas as coisas que os irmãos não se escandalizam? O que você faz? Nós podemos nos examinar, eu ou você, que você possa fazer que vai escandalizar um irmão. Lucas 17, 12, o Senhor Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Primeira Coríntios, aí pertinho, 6,12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Os irmãos estão vendo a importância de guardar a nossa liberdade em Cristo? Nós somos salvos, somos filhos de Deus e ninguém nos tira isso. Não há nada que nos separa do amor de Deus. Mas muitas vezes temos tanta liberdade no nosso saber, somos tão doutores do saber, que por causa dessa liberdade nós golpeamos a consciência fraca de irmãos que têm ainda a consciência fraca. A necessidade de nós guardarmos o nosso procedimento, o nosso falar, o nosso fazer. E aqui no versículo 12 do capítulo 8 diz que a gente peca 2 vezes, ao 12. Desse modo, pecando contra os irmãos, você está pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência que é fraca, e é contra Cristo que pecais.
Ou seja, quando você destrói a consciência do seu irmão pela sua liberdade, você peca contra o irmão e contra Cristo. Você não faz o irmão perder a salvação, mas você destrói a consciência dele. Eu digo você, nós, irmãos. O ouvido mais próximo dessa palavra é o meu. A gente precisa ter esse cuidado. Nós temos que ter esse feeling, essa sensibilidade pelos irmãos. Nós não temos condição de examinar a consciência dos irmãos. Eu acho que nenhum de nós tem esse poder. Mas aqui vem a advertência. Exemplo simples. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente acha que o irmão vai entender, mas o irmão não é crescido, não vai entender aquilo. A gente procede de formas que a gente acha real, liberdade, tem liberdade disso. Com irmãos crescidos passa despercebido. Mas tem irmãos que não têm esse entendimento. Fica a dica. Tiago, vamos lá para Tiago, irmãos. Mais um versículo, uma porção. Tiago 5, versículo 19. Esses dois versículos de Tiago também são usados como argumentos de que alguém pode perder a salvação. Mas o interessante dessa porção é que ela é uma porção assim meio tirada de contexto, né? Que Tiago fala da expressão do amor, da conduta de amor, do amor de alguém. Fala do amor prático entre os irmãos. Se a gente pegar o capítulo 1 até o capítulo 5 aqui, até o versículo 18, é uma linha, um raciocínio reto, algo bem fácil de entender. Mas aí Tiago parece que tira esses dois versículos de contexto. Ele tira algo aqui que parece que não está encaixado naquilo que ele vem falando. Mas realmente, a gente de fácil entendimento pensa assim, mas não é verdade. Ele diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, aqui agora vamos parar aqui para a gente poder entender esses versículos. Fala de dois irmãos. Um irmão que desviou da verdade, ou seja, um irmão que conheceu o Senhor, que se converteu, é salvo, mas de alguma forma, por algum motivo, a gente não sabe, caiu no mundão aí, está vivendo de qualquer forma. E ele fala, e alguém o converter, aqui está o ponto. Essa conversão, na verdade, é mudança de mente. Alguém restaurar a mente desse irmão, trazer esse irmão novamente. Não é o converter como se ele tivesse perdido a salvação, mas trazê-lo de volta à comunhão. Diz no versículo 20: sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e o cobrirá multidão de pecados. Olha que interessante isso. E o quanto é prático no nosso meio. Um irmão que de algum modo se desviou, caiu no mundão, está aí vivendo uma vida desregrada, não digo em pecado, mas afastado. Mas se vier um irmão que tem esse amor no coração de restaurá-lo, converter esse irmão, fazer com que ele pense diferente, traga luz e verdade à mente desse irmão, esse salvará a sua alma da morte. Não da morte eterna, mas da morte física. Porque quem de nós que não está sujeito à morte nesse mundão, não é verdade? Salvará esse irmão da morte. E cobrirá multidão de pecados. Irmãos, e outro princípio básico. A nossa régua de medir. Muitas vezes a gente vê os irmãos afastados, não é assim? Aquele irmão afastou, não está no nosso meio, não quer mais. Já procurou saber por quê? Já teve comunhão com esse irmão? Já foi lá ouvir os motivos dele? Muitas vezes, assim como aquele irmão que é fraco na mente, lá do capítulo 8, é um desses irmãos aqui também, que ouviu algo que afetou o coração e a mente dele. Não por maldade ou por qualquer coisa, mas por falta de entendimento. Aí você julga daqui.
Ah, esse irmão, sei, não quer mais nada com nada. Mas se você o resgatar, você está livrando esse irmão da morte. É algo da verdadeira expressão do amor de Cristo. Irmãos, eu falo isso, ouvi certa vez e falo isso, porque o Espírito testifica no meu espírito. A gente ajudar quem não precisa é muito fácil. Irmãos, irmãos estão entendendo? A gente ajudar quem não precisa que está tudo bem, você quer ajudar, você quer fazer, que irmão prestativo aquilo. Mas resgatar o perdido realmente, isso aí depende de sacrifício, de oração, de conhecimento, de entendimento da palavra e principalmente de amor genuíno. Principalmente de amor genuíno. Então nós temos que pensar isso. Resgatar o irmão que está aqui tudo bem conosco, vai ali, vem nos eventos, passa aqui, está tudo bem. Ô irmão, como é que está? Tudo bem. Como é que está a vida financeira? Bem. A saúde está bem, família está bem. Ou não, vou lá te visitar sábado, vamos ter um pouquinho de comunhão. Ou domingo, vamos tomar um café, vem aqui em casa, vamos ter comunhão. Mas aquele irmão que está lá 3, 4 meses em casa, sofrendo, doente, com problemas lá, muitas vezes a gente nem lembra. Nem lembra. E você vê ele na rua, você fala, ó, seu irmãozinho ali, ó. Opa. O Senhor tenha misericórdia de nós. 1 Pedro 4,8 diz assim, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Lá em Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Assim é Deus conosco. Se você pecou, caiu, se arrepende, aplica o sangue do Senhor Jesus Cristo. Seja perdoado por Deus. E uma vez que você é perdoado, os seus pecados são lançados na profundeza do mar. Está aqui um princípio que nós precisamos aprender com o Senhor. Muitas vezes a gente perdoa, mas se o irmão pisar no calo, você fala, puxa vida, de novo? Nem vem aquele irmão. Nossa, mas já falei com ele 2, 3 vezes, não adianta. Quando você perdoa, tem que ser lançado nas profundezas do mar. É assim que o nosso Deus age. Se você acha certo, amém? Irmãos, agora eu vou compartilhar com os irmãos uma passagem de Hebreus 6. Talvez a passagem mais controversa da Bíblia. Mais difícil de entendimento da palavra de Deus. Que à luz da palavra de Deus e na fidelidade do que está escrito, a gente possa entender essa passagem, irmãos. Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Quando você ouve essa porção, você crê que perde a salvação ou não? Aqui está falando de uma impossibilidade, é impossível. A palavra o impossível aqui é dito 2 vezes, versículo 4 e versículo 6. Isso aqui é tema de debate entre calvinistas e arminianos, entre reformados e legalistas. Os filhos de Deus são divididos e separados um de um lado, outro do outro, muitos por causa dessa porção da palavra de Deus. Eu queria ler com os irmãos, para a gente poder entender esse texto.
Aqui Paulo abre um parênteses aqui no que ele vem falando em Hebreus. Para podermos entender esse texto, nós temos que começar lá no versículo 11 do capítulo 5. Eu queria ler com os irmãos. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Que Paulo está dizendo aos hebreus que ele tinha muita coisa difícil para explicar para eles. Mas ele não pôde explicar. Por quê? Tem um motivo. Porque esses hebreus, eles se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, eram homens que não tinham prazer em ouvir a palavra de Deus. Eles não, vamos dizer assim a palavra, eles não perdiam tempo ouvindo a palavra de Deus. Ouviam um pouquinho ali, embora, tá bom, estou satisfeito e pé na tábua. E Paulo ainda fala com muita clareza. A esse respeito, tinha muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porquanto se tornaram tardios de ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Outro ponto que nós temos que nos atentar: esse grupo de irmãos eram pessoas já há muitos anos na igreja em Hebreus. Olha, com o tempo decorrido deviam ser mestres, ou seja, eles já tinham que ser mestres, eles tinham que ter entendimento. Mas, na verdade, eles ainda estavam caminhando. Ainda tinha que ensinar de novo para eles os princípios elementares, as coisas básicas, coisas simples. Os irmãos estão entendendo quem são essas pessoas? São pessoas que viveram, suposição, 30, 40 anos na vida da igreja, mas realmente não têm experiências firmes quanto à palavra de Deus. São pessoas que ouviram muito pouco da palavra de Deus, por mais que estiveram sentados aí na cadeira, mas não tinham nenhum entendimento profundo. E ele ainda fala, os princípios elementares de Deus: assim vos torneis com necessidade de leite e não de alimento sólido. Quem toma leite é criança, é bebê, não é? O alimento sólido é para maduro, para adulto. Então essas pessoas aqui de Hebreus eram pessoas completamente despreparadas da palavra de Deus, inexperientes, como crianças. Precisavam ainda, vamos dizer assim, de leite, alimento sólido, ensinar coisas básicas da palavra de Deus para eles. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo agora faz um relato dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Para quem ele estava dizendo aqui no capítulo 6. Que eram inexperientes, imaturas, não tinham conhecimento da palavra, por mais que sejam irmãos. São irmãos convertidos. Mas eram aqueles que iam por ir às reuniões, vamos dizer assim. Não tinham nem o discernimento do que é o bem e o mal. E agora começa essa sessão do capítulo 6, e diz assim: por isso, por essa falta de experiência de vocês, por essa falta de maturidade de vocês, pondo de parte, ou seja, separando os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Agora Paulo fala para ele: vamos deixar de lado que vocês não entenderam nada até agora. Não tem essa coisa. Eu estou querendo levar vocês para um outro patamar, para uma experiência real com Cristo. Para aquilo que realmente vai trazer raízes para vocês. Nós não temos tempo, eu vou abreviar aqui. Isso porque ele estava falando no capítulo 5, início do capítulo 5, que é a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo como nosso sacerdote pela ordem de Melquisedeque. É algo simplesmente, realmente elevado. Aqueles homens não estavam entendendo isso. Paulo queria explicar, mas eles não conseguiam entender. Paulo está falando para ele: vamos deixar de lado, vamos prosseguir, vamos caminhar, vamos realmente amadurecer para que a gente possa entender o que Cristo é nas nossas vidas. E ele fala: põe de lado que eu vou levar vocês naquilo que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Aqui Paulo está falando da base. Eu quero que vocês não fiquem só na base.
Vamos progredir. O que é a base? O alicerce, né? Você vê uma casa, esse prédio aqui todo, nós estamos vendo o prédio, mas você vê o alicerce? Nós não vemos o alicerce. Mas sem o alicerce não está de pé, não fica em pé. Se não houvesse a base, o alicerce nesse prédio, ele não estava em pé. Precisa da base. Precisa desse alicerce. Mas essas pessoas não tinham. E se tinham, era precário, era deficiente, era imaturo. E qual que era a base? Arrependimento de obras mortas, que é a nossa mudança de mente quando nós nos convertemos. A fé em Deus, que é a graça capacitadora e salvadora, quando nós aprendemos a confiar no Senhor. O batismo, o ensino do batismo e a imposição de mãos, que é o batismo e a oração. Da ressurreição dos mortos, que agora nós ganhamos uma vida eterna. E o juízo eterno, que cada um de nós vamos nos apresentar diante de Deus, segundo as nossas obras boas ou ruins que nós praticarmos. Esses aqui são os princípios elementares, é a base que todo cristão deve saber. Mas nem isso eles tinham. Paulo falou para eles, ele não tinha. E no versículo 3 ele diz, isso faremos se Deus permitir. Ou seja, numa outra ocasião, porque Paulo agora ele queria dar algo mais a essas pessoas. Paulo queria mostrar para essas pessoas que Cristo é muito mais do que simplesmente essa base. Então ele diz nos versículos 4, 5 e 6, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Agora eu quero falar para os irmãos o que essa pessoa viveu. É uma pessoa que foi iluminada, que provou o dom celestial, que é a graça da salvação, se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento, provou a boa palavra de Deus, conhece a verdade, e os poderes do mundo vindouro, que é o milênio, a vida eterna. E essa pessoa caiu. Se nós pecarmos, seja qual for o pecado, você pode invalidar o que Cristo fez na cruz por mim e por você? Você acha que tem algum pecado que pode invalidar aquilo que Cristo fez na cruz por nós? Porque todas essas coisas aqui não foi nós que fizemos, foi Cristo que fez na cruz por nós. Foi a crucificação de Cristo na cruz que nos iluminou, que nos fez nascer de novo, que nos mudou a nossa mente, nos deu arrependimento, que nos dá o sentimento de uma vida nova e nós nos batizarmos e aprendermos a orar, e que nos deu o direito de ter uma vida eterna na presença do Senhor. Ou seja, não tem nada do homem aqui, foi tudo Deus que fez por nós. Mas esse homem caiu. Ele pecou, ele escorregou de alguma outra forma, de uma forma, não diz o que é. Por isso que Paulo fala que é impossível renová-lo. Porque aqui não tem nada do que ele fez. Foi tudo Deus quem fez. Então não há necessidade dele fazer de novo. Os irmãos estão compreendendo? Uma vez que Cristo morreu na cruz, que nós fomos iluminados, recebemos um novo nascimento, que é o Espírito Santo, aprendemos a verdade, a vida eterna, isso é algo definitivo, irmãos. É definitivo, não tem nada nesse mundo que muda isso. Então é impossível fazer isso de novo, porque é algo pronto. Ele diz no versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do vindouro, e caíram. 6, impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Por que é impossível renová-los ao arrependimento? Porque eles já fizeram isso uma vez, não tem necessidade de fazer duas vezes. Uma vez que você se arrependeu para a salvação, você é salvo e salvo definitivamente. Por isso é impossível, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Você e eu, qual de nós temos a capacidade ou o poder de crucificar Cristo? Nenhum de nós. Só Deus pode fazer isso. Então é impossível para nós. Os irmãos estão compreendendo? É impossível, irmãos. Porque o que Deus fez para nós é definitivo. Não há poderes nesse mundo, que nós lemos lá em
em Romanos 8, não há nada nesse mundo que é capaz de mudar aquilo que Deus fez por nós. Por isso, essa impossibilidade de ser renovado, porque você já foi renovado, não precisa ser feito duas vezes. Nós podemos até ler essa palavra dessa vez assim, ó. Uma vez que foram iluminados, uma vez que provaram o dom celestial, uma vez que participaram do Espírito Santo, uma vez que provaram a palavra de Deus e uma vez que os poderes do mundo vindouro. Ou seja, tudo já foi feito uma vez, então não há necessidade de repetir. Que o Senhor nos dê clareza sobre isso, irmãos. Nós temos que ter convicção naquilo que está escrito e naquilo que o Senhor fala por nós, para nós. Porque dessa forma, somente dessa forma, nós não seremos enredados. Somente dessa forma, nós não seremos colocados dúvida nos nossos corações quanto àquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Agora eu queria falar bem rapidamente, para a gente terminar, de algo que nós temos que nos atentar. Sobre o cristão genuíno e o cristão nominal. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João 2,19, que é possível alguém viver na vida da igreja, que é possível alguém ter uma conduta moral exemplar, uma conduta doutrinária diante de Deus, mas não ser um dos nossos, não ser um filho de Deus. Lá em 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Que está dizendo de irmãos que participam da igreja física, mas não são membros da igreja celestial. Não são membros do corpo de Cristo. São irmãos que são exemplos numa conduta moral e doutrinária, mas não nasceram de novo. Não nasceram do sangue nem do Espírito Santo de Deus. São irmãos nominais, que não têm realmente a vida divina dentro deles. Isso é possível haver no nosso meio. Esses não tem como perder a salvação também, porque eles não têm. Mas se vierem a converter um dia, eles serão filhos de Deus eternamente. Mas existem essas pessoas. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de se renegarem o soberano Senhor e que o resgatou, trazendo a si mesmo repentina destruição. Falsos mestres e falsos profetas. Versículo 20 e 22. A partir do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Aqui está falando daqueles que escaparam das contaminações do mundo, deixaram o mundo para trás, viveram a vida correta, mas são vencidos novamente pelo pecado. E quando isso acontece, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja, ele estava ruim, deu uma melhoradinha e voltou para ruim de novo. Por quê? Porque ele não teve um novo nascimento. Ele não ganhou a vida divina. E ele continua: pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aqui mostra também que essas pessoas receberam o santo mandamento, ouviram a palavra de Deus. E agora fala da vida que tem dentro de nós. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou certo ditado verdadeiro. O cão voltou-se ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal.
Isso é uma ilustração para aquele que tem a vida e que não tem a vida. Qual é a natureza do cão, da vida de cão? É revolver-se no seu vômito. Né? O cão gosta de esfregar lá, de rodar na terra. Lá. Essa é a natureza dele, é a vida dele. Dos porcos, é estar no lamaçal. Mas qual é a natureza da ovelha? É a vida eterna. Quem ganhou a vida eterna é a ovelha. O cão, enquanto não muda de vida, ele tem vida de cão. Por mais que viva num ambiente limpo. Quem é que tem cachorro aqui que você vai lá, lava o cachorro no pet shop, paga 150, 200 reais, ele volta cheirosinho, limpinho, na gracinha. Você abre o portão, ele corre lá no jardim e rola na terra assim. Quem já passou por isso? Não é verdade? É a natureza dele. Você vai bater no cachorro por causa daquilo? Vai matar ele? Não vai. É a natureza dele. Mas a ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor. E quando ela ouve, ela reconhece e obedece. Você falar para o cão, não vai lá, ele vai assim mesmo, é a natureza dele. Você pegar um porco, lavar ele, cuidar dele, aqui se você soltar ele no quintal, ele vai lá para a lama. Irmãos, isso é uma parte doutrinária dessas mensagens que nós temos que nos atentar sobre isso. É que o Senhor nos dê clareza sobre essa certeza da nossa salvação. Uma vez salvos, sempre salvos, e a vida que nós recebemos é eterna. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Não permita que nem o inimigo de Deus e nem qualquer pessoa, qualquer adversário do Senhor traga dúvida ao seu coração quanto à nossa salvação. Nós recebemos a salvação que é eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Vou fazer uma oração rápida para a gente terminar essa parte. A gente pode fazer grupos ainda, uns 10 minutinhos dá tempo. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Obrigado pela certeza da salvação que temos, Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos por isso. Mas ainda nos dá luz, Senhor Deus, para que a gente possa compreender muito mais de tudo aquilo que nós pensamos que sabemos, Senhor Deus. Possamos Te conhecer mais profundamente, a Ti e a Tua palavra, Senhor. Que dessa forma nós valorizaremos mais ainda a salvação que o Senhor preparou para nós. Nós Te louvamos, Senhor. Abençoa a Tua igreja que está em Uberaba, abençoa cada irmão e cada irmã. Visita, Senhor, aqueles que ainda têm dúvidas no coração, para que a Tua luz possa brilhar. Louvado seja o Senhor, Pai. Em Teu nome é que nós oramos. Amém.